Boa tarde com vocês, tá tudo bem? Está tudo certo? Beleza. Hoje eu vou falar um pouco sobre como aprender a aprender. Mas quem sou eu, afinal de contas, para falar um negócio desse, do nada? Então, basicamente, eu sou Miguel Soares, eu trabalho com desenvolvimento front-end no Pagar.me. Eu coordeno o núcleo educacional do QuebraDev, que a gente vai falar um pouquinho sobre no final da palestra. E eu contribuo para alguns projetos com foco em dados abertos, sociedade, etc. Eu costumo falar que sou uma socióloga frustrada, que ainda não passei no vestibular, mas vou conseguir. FUVEST está aí dia 25 de novembro, não é mesmo? Mas um pouco antes de falar sobre como aprender a aprender, ou pelo menos como passar a minha experiência sobre isso, eu vou falar um pouco sobre contextos. Sempre quando eu estou conversando com as pessoas, eu tenho que dar um contexto interessante sobre isso. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha relação com a aprendizagem. Tem a ver alguma coisa? Nada. Mas isso daí era eu em 2014, quando eu estava no ensino fundamental, 8º ano, tá? Essa é minha mãe, inclusive, atrás. E aí, basicamente, quando você cresce, uma aluna, um aluno de escola pública, você não tem uma relação muito interessante com a aprendizagem. Na verdade, a sua única relação é sentar a bunda na cadeira e ouvir alguém, e esse alguém tem que te transferir informação de alguma forma. E isso não é uma relação muito empática, talvez. Nem empatia dos alunos com próprios professores, nem com os professores com próprios alunos. Então, você sabe que há uma regra vigente pela qual você precisa especificamente estar lá, mas você não vê um pouco de sentido. Logo, a gente vai para a faculdade ou a gente vai para o mercado de trabalho e a gente não sabe muito bem como aprender coisas. Não é uma fórmula muito interessante dentro da gente. E comigo não foi diferente. Na verdade, eu saí do ensino médio no 2º ano, terminei o ensino médio há 2 anos atrás como prova. E, sinceramente, assim, quando eu entrei na área de tecnologia, eu ainda não sabia como aprender coisas. Então, eu ficava testando diversas metodologias para tentar ter algum tipo de ideia de onde começar, pelo menos, a fazer todo o percurso de aprender desenvolvimento web, aprender como é que um computador funciona, o que tem dentro de um computador, coisas desse tipo. E o mais... Não existe mais péssimo, Miguel. Mas, assim, o péssimo dessa experiência é que eu tive que aprender a ensinar pessoas. Porque o meu primeiro trampo, na verdade, eu só pegava freela. E aí eu falei, beleza, eu quero entrar no mercado de trabalho, de tecnologia. E aí eu fui e peguei aulas para dar numa ONG que trabalha com democratização da informação e no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas eles têm um braço em São Paulo, que especificamente eles fazem isso. Então eu falei, beleza, as pessoas visam que quando você aprende algo para si, você consegue explicar para alguém. Então, eu acho que seria uma metodologia interessante. E essa foi minha primeira turma como... Meu Deus, não tem nada a ver, né? Mas como uma pessoa que instrui outras pessoas na área de programação. Então, essa é uma turma do Jardim Aracati, lá na periferia de São Paulo, extremo sul de São Paulo. Foi interessante porque, além de definitivamente dar aulas de HTML, CSS e JavaScript, que era a minha especialização, de certa forma, como front-end, eu também tive que ensinar 2 dessas pessoas a mexer no computador, entrar no navegador, porque até então, tipo, elas não tinham lá um conhecimento interessante sobre, porque elas não tinham computador em casa, então elas tinham que programar, tipo, no celular e coisas do tipo. E a gente foi moldando esse conhecimento e eu juro por Deus que, basicamente, eu aprendi mais com essas pessoas e como lidar com as situações de ser simples, não simplista, das minhas explicações de fato. E aí eu fiquei numa pira muito grande, assim, de, tipo, lidar com coisas de pedagogia e coisas do tipo. E aí, na época, eu tinha lido A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Ai, meu Deus.
E aí, basicamente, tipo, tem uma frase que eu super... não uma frase, mas assim, tipo, um trecho interessante que eu acho crucial, assim, pra, basicamente, qual foi a minha experiência dentro da Recode como instrutora. Que foi, basicamente, saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a própria produção e a sua construção de conhecimento, no caso. Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições. Um ser crítico, inquiridor, inquieto em fase da tarefa que tenho, a de ensinar e não a de transferir conhecimento. E, basicamente, quando você ensina, você está muito aberto a também aprender. E a gente tem que lidar com as situações que é dessas indagações que a gente também se vê como aluno. Então, assim como eu aprendi muito com aquelas pessoas e ainda aprendo dentro das aulas do Quebra-Dev hoje, basicamente isso me fez uma pessoa que busca pelo simples e busca tentar explicar de uma maneira mais perto da realidade da pessoa pela qual eu estou explicando. Beleza. Só que foi difícil para porque, enfim, quando você está ensinando pessoas e quando você adquire conhecimento específico, que você só não é uma pessoa, tipo, não há uma posição de hierarquia onde você é a pessoa que transfere o conhecimento, você bate muito num ego interessante, que eu acho que é um ego que acaba se formando dentro do mercado de trabalho de tecnologia, onde você é a pessoa foda, e aí você tem mais conhecimento do que aquelas pessoas, e você precisa não necessariamente passar conhecimento, porque afinal de contas o mercado de trabalho vai perceber eu como uma pessoa, blá blá blá. E sendo que a comunidade open source tipo, é basicamente para quebrar essa ideia de que existem gênios, porque na nossa área de tecnologia não existem gênios, afinal de contas. E aí, beleza. Depois dessa experiência dentro da Recode, eu falei, beleza, mas eu preciso muito de uma experiência em empresa e vivendo e tendo os meus colegas de trabalho, porque eu precisava também de, tipo, ser a pessoa que fosse ajudada de certa forma, que garantisse um tipo de conhecimento também pelas outras pessoas, porque afinal de contas, quando você trabalha em freela e tal, você está muito sozinho, então você está muito à mercê dos seus gerentes de projeto, ou se você tem uma equipe também remota, é um trabalho meio solitário, então eu fui buscar alguma coisa presencial. E dentro dessa coisa presencial, assim, tipo, eu como desenvolvedora júnior, ficava olhando, tipo, todos os requisitos para se ter dentro desejáveis da área de front-end. Um deles, inclusive, deixa eu procurar aqui, era tenha familiaridade com código, preferencialmente, mas não exclusivamente, Python, Ruby, JavaScript e PHP. Quando, tipo assim, na minha vida, assim, como front-end, é claro que, tipo, eu tive que integrar algumas coisas do tipo, mas assim, eu não tinha muito conhecimento como desenvolvedor júnior, sabe? Eu ficava meio, o que eu vou fazer ali? Não tô entendendo. Então, e inclusive essa é uma das discussões que eu tenho com várias pessoas em relação a vagas de desenvolvimento júnior no geral, que exigem pra caramba da pessoa e às vezes a pessoa não tá preparada o suficiente e não tem experiências o suficiente pra, tipo, ser exigido dela tudo aquilo. Enfim, altas discussões. Mas aí eu cheguei nesse estado, falei, beleza, o que eu vou fazer na minha vida então? Eu preciso ter foco. A primeira vez na minha vida que alguma coisa bateu na minha cara e falou, você precisa ter foco e você precisa ter um planejamento de estudos. Ainda bem que na minha vida assim, eu tive professores muito lúcidos o suficiente para entender quais eram os contextos da minha vida pelos quais eu não me encaixava muito no planejamento de estudos tipo pré-vestibular, que é tipo, faça exercícios e blá blá blá, e viva a sua vida e ao mesmo tempo seja sociável, só que você tem uma meta para lidar. Porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu sou diagnosticada desde criança. Então eu falei, beleza. Teve uma fase que a minha professora de inglês falou, Miguel, eu acho que você precisa muito tentar estipular na sua cabeça coisas muito corretas para que você consiga ter o hábito de estudar e você consiga ter o hábito de ler, que não é uma coisa que pessoas de escola pública têm o hábito de fato, pelo menos a maioria delas, ler.
ou interpretar coisas, ou criticar coisas, que era uma coisa muito... ainda é muito vigente no nosso país hoje, né? Pela crise da educação, etc., diversas coisas. Aí, beleza. Aí, agora, assim, depois de algum tempo, assim, tipo, eu venho aplicando essa metodologia há mais ou menos um ano, como eu aprendi a aprender coisas? Eu lidei com as minhas tarefas do dia a dia, de verdade, assim. Um sério problema que eu tenho ainda, que é uma coisa que... E aí eu falo que eu tenho porque daqui a pouco eu vou explicar essa continuidade dos sentimentos de ter e coisas do tipo, porque nada pode ser exatamente perfeito, você não vai fazer as coisas perfeitamente, mas o lance é que eu me vi, isso é junho de 2019, eu me vi numa situação que eu estava basicamente muito ocupada o tempo todo. Então, tirando as partezinhas que eu tinha estipulado para minha vida do tipo alongamento ou ir para o trabalho, e esses ocupados era dele, porque a gente mudou de horário, agora é 2 horas, mas era dele. Mas, assim, eu tinha me visto um pouco mais ocupado do que eu gostaria de ficar no meu dia a dia. E aí, basicamente, eu li um livro chamado Faça Tempo. Na verdade, eu sou meio, evangelista no Faça Tempo. Todo mundo precisa ler esse livro pelo menos uma vez na vida e fazer alguma coisa dentro dessa expectativa do livro. Porque, basicamente, o que ele te dá é uma metodologia com várias dicas para você ter tempo. Literalmente ter tempo para fazer as coisas que você quer da sua vida. Ou você alcançar metas, desde pequenas metas, médias até longas metas, de fato. Então, a metodologia é a seguinte, você tem um destaque. Todos os dias você vai escolher um destaque do tipo, eu preciso jantar com o meu marido. Ou, eu preciso realizar tarefa tal que vai me estipular tantas horas. E aí, a partir disso, você tem o seu período de foco. A gente vai conversar já sobre esse período de foco. E aí, depois que você realizou a tarefa, você teve foco suficiente para realizar aquela tarefa, que é o destaque, que é basicamente a tarefa mais importante do seu dia, você leva a uma reflexão, que é basicamente anotar o que deu de certo ou de errado no seu dia. O energia ali é só para você alimentar, dar um buzz assim no lance do foco, porque tem pessoas, por exemplo, que não sobrevivem sem café. Existem pessoas, cafeína no geral, tem pessoas que não sobrevivem sem fazer atividades físicas de manhã cedo. Então, e tudo isso contribui para a sua energia, no seu foco, no seu destaque. É um livro muito bom, viu? Ele, não te dá obrigatoriedades ou coisas desse tipo. Ele te dá dicas muito fáceis de você, por exemplo, você não está fazendo uma atividade física nesse momento? Então, pelo menos reserva, sei lá, 20 minutos do seu dia para você ir a pé de uma distância, sair do ônibus de uma distância e ir a pé para o seu trabalho. E voltar também. E isso é muito bom, porque pelo menos você está caminhando, você está mexendo no corpo. A gente fica 8 horas por dia sentado de vez em quando, então é bom dar uma caminhada e etc. Aí, beleza, né? Eu encontrei um horário para começar a estudar o que eu precisava naquele dia. Porque, assim, existem pessoas que são extremamente produtivas de noite. Uma dessas pessoas, inclusive, sou eu. Eu sou extremamente produtiva de noite. Então, você quer que, sei lá, eu termine um trabalho, alguma coisa assim, com certeza vai ser depois das 8 horas da noite. Meu horário da manhã é bem mais... quero morrer, estou zumbi, não fale comigo. E aí, o horário da tarde é o horário também que eu tô, começando o meu horário de pico, assim, de tarefas no geral. E é importante porque a maioria dos livros e pessoas que falam um pouco sobre produtividade, metodologias de como você ser uma pessoa mais produtiva, elas dão uma obrigatoriedade de você começar, não a maioria talvez, mas assim, de você começar as coisas de manhã cedo. Mas se você for uma pessoa que se acostumou no seu contexto social de lidar com a noite, que foi o meu contexto social, porque meus pais sempre trabalhavam de madrugada, é interessante você procurar um pouco inserir esse contexto dentro dessa metodologia que você está seguindo. Aí, beleza, né? Eu construí um método de estudos elaborado para entender como eu funcionava com a minha aprendizagem. O que isso significa? Eu
basicamente fui uma daquelas pessoas que ficava doida, tipo, tinha 5 livros, assim, de autoajuda do que fazer com cada uma das coisas que eu precisava na minha vida, e eu fui, tipo, construindo frações de coisas interessantes que faziam sentido pra mim. Uma dessas frações de coisas que faziam sentido pra mim era a técnica de Freeman. Não sei, ele é, tipo, um físico, um cara, etc. Ganhou o prêmio Nobel, que basicamente dizem que eu não consegui comprovar se era verdade ou não, se ele falou que existia realmente essa técnica, mas ele tinha uma técnica onde ele estudava coisas e aí ele absorvia coisa em menos tempo do que você ter, tipo, gastado 10.000 horas da sua vida para se tornar alguma coisa muito boa e coisas desse tipo. Basicamente a técnica você pega um conceito, tipo, escolhe um conceito, e a partir da escolha desse conceito, você ensina uma criança, tipo, que é o lance de ser simples, tipo, falar coisas simples com contextos das pessoas. E depois você identifica alguns tipos de lacunas pelas quais você ainda não entendeu. E você faz uma revisão e simplifica cada vez mais e repete todo esse processo. Por que isso é importante, tá? E eu vou explicar daqui a pouco o lance de ensinar uma criança a ser simplista. Pelo menos em sala de aula eu tenho um lance que é basicamente, eu não vou falar para um aluno, por exemplo, o core por trás de tipo looping, JavaScript, não sei o que, não de primeira pelo menos. Eu vou falar, tipo, eu vou tentar explicar da maneira com que, tipo, ele ache sentido naquele de certa forma. E depois quando a gente começa a identificar realmente o que ele não aprendeu, o que precisa ser preenchido, e depois a gente revisa e tenta dar mais um exemplo bem mais prático e bem mais na realidade, depois que a gente vai repetindo todo esse processo, até a gente conseguir fechar a grade de fato, deles conseguirem entender lógica de programação, que é uma coisa muito difícil. A gente acha que é tipo super fácil porque a gente já está na área, já tem um tipo de conhecimento, mas é difícil para um... Pode falar palavrão? Para um cacete, basicamente. Beleza. Eu procurei uma boa cobertura para o tema que eu gostaria de estudar. Isso é muito importante, porque não é só você jogar no Google qualquer coisa e você ir navegando em 30 sites. Pelo menos eu tenho muita preguiça. Eu acho que no primeiro site eu já dou, tipo, uma procrastinada, falando, não quero fazer isso da minha vida agora. Então, eu tento sempre lidar com uma cobertura muito boa de assuntos pelos quais estão dentro do conceito pelo qual eu preciso estudar, mas também tem, tipo, o conceito com lasers. Então, basicamente, como eu não tenho uma graduação em ciência da computação, e aí bateu um pouquinho de, né, todo mundo aqui no trabalho tem graduação e sabe coisas que talvez eu não saiba e talvez facilite a vida delas e facilite a minha também, eu tô seguindo basicamente um self-learning de computação, ciência da computação moderna. Então, você vê, tipo, todos os conceitos de o que é computação, o que é a introdução à ciência da computação, a introdução a princípios de programação funcional, que são coisas que realmente as pessoas, especificamente, tipo, lidam com isso em alguma fase da vida acadêmica, sendo dentro da faculdade ou fora da faculdade, e que, deveras, eu não tenho. E eu também estou, no meu desenvolvimento pessoal lá do trabalho, a gente também está seguindo um negócio bem certinho de JavaScript para eu tentar lidar com as coisas de JavaScript um pouco melhor. Explicar melhor, porque às vezes a gente tem o conhecimento de aplicar o bagulho, mas não necessariamente a gente sabe explicar para outra pessoa. Ou seja, provavelmente você não sabe. E aí eu comecei a praticar um pouco, resolver alguns exercícios, fazer anotações que tivessem uma linha de, tipo, discussão mesmo. Então, basicamente, o que eu faço no meu dia a dia é, tipo, alguém me perguntou alguma coisa, e aí eu tenho todo um relatório, assim, mental, sem querer, do que eu preciso falar e especificar
acho que o pessoal que conviveu comigo esse final de semana, tipo, acabou percebendo um pouco disso, que, tipo, eu literalmente abro um slide invisível do bagulho que eu preciso explicar, e aí eu começo a explicar de uma maneira mais simples, coisas do tipo, enfim. Afinal de contas, não é só assistir a aula, vou pra faculdade, vou pro curso e só assistir a aula. Tipo, eu era muito dessas pessoas que falava, ah não, eu sei de tudo, tipo, assisti 30 vídeos na Udemy sobre isso. Tá muito suave. E aí a pessoa perguntava, ah, tá suave mesmo? Então o que que é isso daqui? Eu ficava tipo, uou, eu não sei. Tipo, e aí quando até chegar nesse, uou, eu não sei, tipo, fere seu ego, sabe? Você fica meio, eu achei que eu sabia e eu não sei. E essa pessoa sabe que eu não sei. Isso significa muito na minha vida, enfim. Então, até eu tentei bloquear um pouco desse sentimento para eu chegar em algum lugar do tipo, e alguém me perguntar alguma coisa, eu falar, é claro que eu sei, porque eu estudei isso, enfim. E aí eu tenho anotações interessantes. Essa não é uma anotação minha, tá? Tipo, eu esqueci, inclusive tem uma foto que me mandaram, porque eu tinha esquecido de tirar a foto do bagulho que eu vou falar pra vocês depois. Mas esse é basicamente um jeito de fazer esse tipo de discussão e tentar encontrar as lacunas pelas quais você precisa estudar mais, sabe? Então, tipo, aqui é sobre box model no CSS, e aí a pessoa tem todo um discurso, tipo, um parágrafo discursial, é foda. Mas assim, tem todo um discurso como se ela estivesse falando com alguém, e aí ela vai, tipo, aquele momento você fala, eu vou pegar uma caneta aqui e eu vou desenhar pra você um bagulho. Aí você vai lá e desenha, pá. E você vai explicando. E aí tem basicamente a explicação de cada um dos itens que você desenhou. Que é basicamente o que a gente faria mesmo na vida real com uma pessoa do lado, assim. Enfim, é o jeito que eu faço. Aí eu tentei explicar isso pra alguém, né, tipo... Ou eu escrevi uma pergunta inicial e fui respondendo pra ver se eu tinha entendido, que é basicamente isto. Na maior parte do tempo, ainda existiam lacunas pelas quais eu precisava preencher. E aí eu tentava não ter aquele sentimento do tipo, ah, eu já sei isso, sabe? Tipo, não quero ficar fazendo isso o tempo inteiro, porque isso é chato e tal. Na verdade, a dica é, se força a fazer, é literalmente fazer. Então, você tem período de tempo, você tem o seu Facebook, você tem o seu Twitter, aí você usa todas aquelas ferramentas que bloqueiam, aí você fala pro seu cachorro, não, e aí você vai fazer o negócio. Geralmente é meio abstrato, assim, é meio até, tipo, apático falar sobre isso, mas é literalmente como eu lido com as situações, sabe? Que é, basicamente, tentei o máximo possível não procrastinar na hora de estudar e realizar tarefas. E eu cortei relações, quer dizer, é difícil falar um negócio desse, de cortar efetivamente relações com a síndrome do impostor e falar, nossa, que bosta que eu estou fazendo aqui, ou, ai, eu não sou um profissional interessante para minha empresa, coisas do tipo. Cara, minha opinião sobre isso, pelas quais eu passo e tento cortar o tempo todo as relações com o síndrome do impostor, se existe a possibilidade de você, por exemplo, crescer dentro da sua empresa, falando em questão de trabalho, assim, as pessoas já viram que você é capaz, as pessoas já viram que você pode evoluir lá dentro. Não precisa ficar toda hora do tipo, ai meu Deus, o que eu faço, etc. Se esse sentimento é muito de contexto social pelo qual você está inserido, por exemplo, grupos minoritários geralmente têm esse tipo de sentimento, procure ajuda real. E não é ajuda tipo apenas terapia, e até mesmo para, sei lá, quem não faz parte desses grupos especificamente, mas assim, ajuda com as pessoas do seu trabalho mesmo. Então, tipo, você tá pegando um café e aí vem outra pessoa e você fala, cara, eu tô me sentindo meio mal com essa situação, eu tô me sentindo meio inseguro porque eu deveria saber isso e faz parte do meu trabalho, só que eu ainda não tive tempo de pegar a matéria, etc, coisas do tipo. Eu acho bem importante esse momento, de verdade. Eu tenho várias conversas assim, pelo menos no meu trampo. Afinal de contas, tipo, todo mundo não sabe de alguma coisa, tá todo mundo não saber também. Então,
Isso dentro da área de tecnologia, mas dentro de outras áreas também. Estava conversando com a minha psicóloga semana retrasada, e aí eu tinha levantado, na verdade, o lance de, tipo, eu estar insegura dentro do trabalho. Adoro me expor. E aí ela falou, cara, na área de psicologia, assim, do tipo, você chega no rolê, assim, na conferência, em alguma coisa, assim, no congresso, ela falou congresso, e aí a pessoa pergunta, você leu não sei o que livro de Freud, blá, 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 e naquele parágrafo ele estava falando especificamente sobre construções sociais, blá, blá, e a outra pessoa fala, li. Maravilhoso, não é mesmo? Sendo que ela não leu. Então, assim, não é só na nossa área de tecnologia que tem esse tipo de situação, sabe? E o mais importante é que, tipo, abraça a ideia que você não sabe de diversas coisas e tá tudo bem, que você vai arranjar um tempo, sim, principalmente um tempo no seu trabalho, para lidar com essas lacunas pelas quais você ainda tem confusão de explicar esse tipo de situação para as pessoas. Daí, beleza, eu repeti isso até se tornar um hábito e fui anotando meus progressos no diário. Essa é a foto que me mandaram hoje de manhã, porque eu tinha esquecido. Tem um adesivo muito interessante ali. Mas esse é meu diário, tá? Eu tenho um diário. Eu tenho 20 anos. É isso. Mas nesse diário, especificamente, eu anoto não como é que foi meu dia. Mas assim, quais foram os progressos dentro da metodologia? Então eu falo, beleza, hoje eu consegui almoçar às meio-dia, sabe? Que é uma coisa muito difícil pra mim. Tipo, almoçar meio-dia, ter refeições certinhas em horários certos também era muito difícil. E aí eu fui progredindo e tentando fazer literalmente uma base de dados sobre o que está acontecendo na minha vida. Espera aí, que deu spoiler. Era pra ter um negocinho lá antes. E, basicamente, assim, tipo, o meu progresso de realização de tarefas, o meu progresso também de descansar, que é super importante, que às vezes a gente ignora, porque a gente está dentro de um complexo enorme de realizar tarefas e fazer coisas, etc. Eu consegui efetivamente fazer isso no meu dia a dia. E, como eu disse pra vocês, não é perfeito. Tem uns dias que eu almoço 5 horas da tarde ou eu tomo café meio-dia. Tem alguns dias, né? Tem alguns dias também que você vai, tipo, não realizar aquela tarefa do sprint. Tem alguns dias que você não vai conseguir efetivamente ajudar aquela pessoa que você gostaria. Mas assim, tá tudo bem, amanhã é um outro dia, sabe? E parece clichê. Na verdade, a palestra inteira é clichê. Só que, de vez em quando, a gente precisa de um chacoalhão desse tipo pra gente entender que, na verdade, assim, tipo, beleza, a gente tem todo um gap de produtividade, a gente tem sprint, a gente lida com metodologias ágeis no nosso trabalho, mas isso também tem que partir da gente, a gente não se culpar tanto quando não funciona. Porque, enfim, você pode tentar novamente mais tarde. Adoro me expor. Segunda fala, adoro me expor. Tive uma reunião recentemente com o meu chefe, e aí eu perguntei, o que você espera de mim? Né? Tipo, uns negócios meio filosóficos, assim. Aí ele falou, espero isso, isso, isso de você. Eu falei, beleza, mas é porque hoje eu enxergo meu progresso. Só que há um ano atrás, eu estou de férias, gente. Há um ano atrás, eu não enxergava o meu processo, porque eu tinha acabado de entrar na empresa, etc. Eu estou progredindo de verdade? E ele falou, na verdade, sim, você está progredindo para um caralho. E eu fiquei muito feliz, porque a gente não mede muito o nosso progresso, né? Eu tô com esse diário há, sei lá, tipo, 4 meses. Então, a base de dados do meu diário... tá ainda, tipo, pequenininha. Então, não dá pra ver as coisas que eu progredi de fato. E uma coisa que teve a percepção que eu progredi em alguma coisa, que eu também tenho, tipo, alguns problemas em relação a... eu sou uma pessoa bosta, etc, coisa do tipo, foi começar a bateria. Porque, basicamente, quando você tem um ensino de instrumentos musicais, assim, você consegue perceber... Desculpa, eu tô... você consegue perceber que você progride. Tipo, e na nossa área de tecnologia, às vezes a gente não consegue perceber que a gente progride muito e que a gente tá, tipo, sendo literalmente
cotado para outras empresas e coisas do tipo, pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente fala, pelas tarefas que a gente realiza, pelos produtos que a gente coloca efetivamente no ar e fazem a diferença na vida do cliente. E aí eu comecei a bateria e aí, tipo, já faz, sei lá, 6 semanas. E aí, tipo, na primeira semana eu tava, tipo, eu não sei como usar isso. Não sei como segurar numa baqueta, assim. E aí, tipo, isso foi há 5 dias atrás, sabe? E eu já tô, tipo, caramba, eu progredi para um... Pode falar palavrão, né? Cacete! E aí eu fiquei, tipo, beleza, eu vou tentar levar esse tipo de sentimentos de progressão e sempre estar evoluindo, etc, para minha área. E eu espero que vocês façam isso também com a vida de vocês. E que vocês progridam, que vocês façam as metodologias que fazem sentido na sua vida. Essa foi a que fez sentido na minha vida, mas pode ser outras dentro do coraçãozinho de vocês. Beleza. Antes de terminar, vou fazer merchan, porque merchan é bom. Basicamente, Quebra-Dev é um movimento social onde a gente dá aula para a galera de periferia em São Paulo. Então, a gente tem alguns bootcamps onde a gente acelera essas pessoas para as empresas. A gente está em parceria também com Perifacode do William. Olá, William! E está também tentando formar uma parceria com o Tecnogueto lá do Rio de Janeiro. Todos nós, a gente quer o mesmo propósito, a gente tem muitas semelhanças no que a gente faz. A gente trata de pessoas e a gente quer ver mais pessoas da quebrada dentro das empresas enfim, é isso basicamente. A gente tem um podcast, você pode acessar quebradev.com.br. Lá a gente tem um podcast onde fala sobre tecnologia, mas também sobre soft skills, coisas desse tipo. E é isso, galera. Muito obrigada!